E se eu dissesse que os navios chineses que transportam petróleo iraniano ainda entram e saem do Estreito de Hormuz como bem entendem? E se eu dissesse que hoje eles passam bem na frente das forças americanas e estas não conseguem interceptá-los de jeito nenhum? E se eu dissesse que a decisão de impor o bloqueio naval ao Irã se tornou uma das decisões mais estúpidas que vem comprometendo Trump cada vez mais? Por que Trump está tentando convencer a todos de que ele está lutando contra a China e não contra o Irã? É verdade que as forças Wagner russas estão protegendo o petroleiro chinês? Todos esses assuntos vamos revelar hoje em detalhes, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. O primeiro tema de hoje, prezados telespectadores, neste episódio, é essa ameaça dos Estados Unidos à China, feita pelo presidente americano Trump, que disse que os Estados Unidos imporiam tarifas alfandegárias de 50% à China, caso ela decidisse fornecer armas ao Irã. Essa ameaça, caros telespectadores, veio após uma série de reportagens da mídia americana, publicadas por vários jornais, como o jornal The New York Times. Eles dizem nesses relatórios que as agências de inteligência dos Estados Unidos receberam informações de que a China, talvez, tenha enviado nas últimas semanas ao Irã um carregamento de sistemas de defesa aérea portáteis. Dizem que esses sistemas podem ser usados nesse conflito contra os Estados Unidos e a coalizão de Epstein. E esses relatórios também reforçam o que a agência de notícias Reuters disse anteriormente, que afirmou que o Irã está prestes a fechar um novo acordo militar com a China, pelo qual compraria um lote. Mísseis de cruzeiro antinávio chineses do modelo SAM-302. E na época, disse que esses mísseis ajudariam o Irã a bloquear o Estreito de Hormuz e a ameaçar os navios de guerra americanos em toda a região, ou seja, de forma direta. Mas o estranho nesses relatórios da mídia americana é que são de fonte desconhecida, falam sobre informações de inteligência comuns e chegaram até eles de forma anônima, a ponto de esses relatórios se basearem em suposições. Ou seja, prestem bastante atenção ao uso de palavras como o quê? Por exemplo, talvez esteja prestes a fechar um acordo, e assim por diante, com esse tipo de palavras, o que faz com que esses relatórios, na verdade, não tragam respostas definitivas e não tenham nenhuma fonte real. Isso levanta muitas dúvidas sobre essas acusações e levanta questões sobre por que estão trazendo esse assunto exatamente hoje. Da mesma forma, vemos que os Estados Unidos também falam por meio de alguns ex-funcionários ou alguns militares aposentados. Eles falam sobre uma hipótese que diz: talvez a China agora esteja vendendo armas para o Irã por meio de empresas privadas de países que fazem esses relatórios. Há outros países que podem, pelo menos, enviar componentes de armas. Quero dizer, através do Afeganistão, ou através do Quirguistão, ou através do Turcomenistão, e assim por diante. Ou seja, de países vizinhos. Eles dizem que esses componentes são necessários, ou seja, para a fabricação de mísseis, para a fabricação de drones, e assim por diante. Por exemplo, chips eletrônicos. Mas a China, através do Ministério das Relações Exteriores, negou tudo isso. Ou seja, negou isso. Certamente não forneceu nenhuma arma digna de menção a nenhuma das partes desse conflito. E disse que todas essas informações são mentiras sobre mentiras. A China diz que o que está enviando para o Irã agora são apenas componentes civis. E isso é verdade. Mas, para que todos saibam hoje, todos os componentes civis podem ser usados na fabricação de equipamentos militares.
Por exemplo, os componentes eletrônicos usados na fabricação de drones para uso agrícola, ou para uso geológico, ou outros usos civis, são os mesmos componentes que podem ser usados para fabricar drones militares. E graças à China, hoje esses componentes estão disponíveis para todos com total liberdade. Ou seja, é possível realizar a compra, o envio e tudo mais apenas pela internet, e isso é algo que todos sabem. Por isso, eu sempre digo que as indústrias militares não são mais exclusivas das grandes potências, não são mais difíceis, não são mais impossíveis, como eram antigamente. Hoje em dia, o que falta para qualquer país é apenas a vontade política. Ou seja, qualquer país que tenha vontade política pode desenvolver armas locais e avançar muito nessa área. Porque todos os componentes de que você vai precisar para isso, você vai encontrar disponíveis de forma fácil e simples na China. De modo geral, hoje, o estranho é que essas acusações americanas contra a China vão além da realidade. Ou seja, estão falando de mísseis de cruzeiro prontos e de sistemas portáteis de defesa aérea lançados do ombro e assim por diante. Isso levanta a questão: por que a China está sendo acusada hoje? Apesar de o que existe em relatórios, como expliquei para vocês, serem apenas suposições, por que esse segredo todo? Caros telespectadores, o que está acontecendo é que os Estados Unidos agora estão tentando vender a ideia de que seu conflito na região é contra a China. Ou seja, os Estados Unidos agora, após essa derrota estratégica que estão sofrendo na região por parte do Irã por causa dessa guerra, eles não aceitam isso, não aceitam que um país do sul global, sozinho, tenha dado aos Estados Unidos toda essa lição dura na região. Então, imaginem só, quando o conflito é com grandes potências militarmente, como a Rússia, ou como a China, ou outros, os Estados Unidos não aceitam isso. Ou seja, a imagem dos Estados Unidos está desmoronando hoje no mundo. Então, o que Trump quer? O que os Estados Unidos querem? Eles querem vender a ideia de que essa derrota veio com a ajuda da China, por parte da China, e não apenas por parte do Irã sozinho. Ou seja, a administração americana, a administração Trump, quer vender a ideia de que o Irã está recebendo apoio militar da China, que não está sozinho nessa guerra e que graças a esse apoio militar da China aconteceu o que aconteceu. Até mesmo o presidente americano Trump também está tentando vender a ideia de que os aviões militares que foram abatidos pelo Irã, isso aconteceu com sistemas de defesa aérea de fabricação chinesa lançados do ombro. Enquanto isso, como todos viram no vídeo, as operações de derrubada dos caças foram feitas com outros sistemas, com câmeras térmicas, sistemas de fabricação iraniana e conhecidos. E como Trump quer convencer os americanos e quer convencer a comunidade internacional que a derrota não veio do Irã, mas sim da China, e que ele está travando a guerra na região contra a Grande China, e não apenas contra o Irã, e que hoje ele a enfrenta com essas ameaças de impor tarifas adicionais sobre ela. Mas, na verdade, as coisas estão claras para todos, ou seja, o Irã sozinho, apenas com suas próprias capacidades, deu uma lição a Trump e aos aliados de Trump que eles nunca vão esquecer. Mesmo quando Trump fala sobre os mísseis de cruzeiro navais chineses, como o CM-302, que hoje tem um alcance de 190 quilômetros, o Irã tem algo melhor do que isso? Ou seja, ela tem algo melhor do que esses mísseis, como os mísseis Qader-380, que tem um alcance de 380 quilômetros. E esses mísseis hoje impedem que navios americanos entrem no Golfo de Omã. Imagine então no Estreito de Hormuz. Ou seja, assim que se aproximam, esses mísseis são lançados contra eles e eles recuam novamente. Então, o Irã não precisa, de forma alguma, quero dizer, de mísseis de cruzeiro navais da China. Talvez precise de outras coisas, nós não estamos dizendo o contrário. Talvez precise de sistemas de defesa de longo alcance da China, mas estamos falando dos sistemas portáteis lançados do ombro e dos mísseis de cruzeiro. Quer dizer, o Irã tem algo melhor? Se a China estivesse realmente envolvida nesta guerra, ou estivesse apoiando o Irã com armas, talvez víssemos outras coisas nesta guerra. No mínimo, esses aviões da coalizão Epstein não conseguiriam entrar no espaço aéreo iraniano de jeito nenhum.
Isso é o mínimo, porque a China se tornou uma potência tecnológica muito avançada em sistemas de defesa aérea de longo alcance, em guerra eletrônica e assim por diante. Também hoje, nossos queridos espectadores, quando falamos sobre esse bloqueio naval que Trump menciona, precisamos levantar uma questão muito importante. Será que os Estados Unidos realmente conseguem impor esse bloqueio naval ao Irã? Ontem, expliquei para vocês como o bloqueio naval ao Irã não terá nenhum efeito sobre o Irã ou sobre a economia iraniana de forma alguma, por uma série de considerações que apresentei para vocês ontem. Ou seja, o Irã não é a Venezuela e definitivamente não é Cuba. Mas hoje, a outra questão. Essa questão é: os Estados Unidos realmente conseguem impor um bloqueio naval ao Irã? Hoje vemos, de acordo com os relatórios da mídia americana, que as forças navais dos Estados Unidos presentes na região são compostas por 15 navios, incluindo um porta-aviões e alguns destroyers. Mas os navios de assalto anfíbio, que transportam helicópteros de ataque, ou seja, podem impor uma intervenção militar naval na região e impor um bloqueio naval na região. Há apenas 2 navios, estamos falando de apenas 2 navios, que são realmente capazes de impor o bloqueio naval. Fora isso, não existe, porque a bordo desses navios há helicópteros de ataque ou multimissão, como o MH-16, que pode transportar tropas, pode realizar desembarque em qualquer petroleiro e, assim, apreendê-lo à força. Mas o problema para os Estados Unidos é que os petroleiros chineses, indianos ou de outros países que transportam petróleo iraniano, hoje podem seguir rotas marítimas em que os Estados Unidos não podem abordar esses navios nem apreendê-los de forma alguma, de acordo com as leis internacionais. Por quê? Porque essa rota será, ou seja, quando você sai da zona segura do Estreito de Hormuz, entra em outra zona segura, fora de Omã, e essas áreas as forças americanas não podem se aproximar. Todos sabem que os mísseis iranianos podem atingir essas áreas. E os Estados Unidos têm medo desse cenário, porque se o Irã conseguir afundar qualquer navio americano, seja qual for, isso será uma grande catástrofe para os Estados Unidos e especialmente para Trump. Por isso, os americanos têm muita cautela e medo intenso. Portanto, a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz e pelo Golfo de Omã é totalmente segura do lado iraniano. Os navios, os petroleiros iranianos, podem passar por lá em paz e com segurança. Portanto, as forças navais americanas hoje apostam que a interceptação acontecerá logo após esses petroleiros saírem do Golfo de Omã em direção ao Mar Arábico. Então, se todos abrirem o mapa aqui, verão que esses petroleiros, se estiverem indo para a Índia, para a China ou para qualquer outro país asiático, os Estados Unidos não conseguirão de jeito nenhum. Por que eu digo isso? Porque a rota marítima deles não passará por águas internacionais para que os Estados Unidos possam interceptá-los, mas sim por águas territoriais e depois pelas águas territoriais da Índia. E assim, eles saem da área onde os Estados Unidos dizem impor um bloqueio naval, a área onde estão presentes as forças navais americanas. E a lei internacional aqui é clara como o sol, porque proíbe totalmente qualquer intervenção militar ou qualquer apreensão ou interceptação de navios por forças estrangeiras. Dentro das águas internacionais ou territoriais de outro país, dentro das águas territoriais delimitadas em 12 milhas náuticas, ou seja, aproximadamente 23 quilômetros mar adentro. Se isso acontecer, será considerado uma violação da soberania desse país. Ou seja, se o exército americano entrar nas águas territoriais do Paquistão, isso será considerado uma violação da soberania do Paquistão e o Paquistão jamais aceitará isso, assim como a Índia também não pode aceitar.
existe uma única exceção, mas para que o exército americano intervenha nessa região, nas águas territoriais desses países, isso só pode acontecer se esses países permitirem. Por exemplo, se o Paquistão permitir, se o Paquistão autorizar. Como eu disse, ela tem boas relações com o Irã e boas relações com a China, e é contra esse bloqueio marítimo imposto. Ela quer que haja um acordo, não uma nova escalada. Portanto, ela nunca permitirá que os Estados Unidos criem esse cenário, o que significa que o bloqueio que os Estados Unidos estão impondo hoje é de fato um bloqueio fracassado. Esse bloqueio será imposto, na verdade, aos países do Golfo, não ao Irã, e será imposto ao mundo inteiro, com exceção da China, da Índia, do Paquistão, do Irã e dos demais países asiáticos. O importante é que não é contra o Irã, que até hoje ainda vende todo o seu petróleo para a China. Ou seja, todos os navios passarão em segurança rumo à China por essas rotas marítimas. Na verdade, Trump está perdido, Trump promove coisas que não existem de jeito nenhum, Trump passou toda essa guerra promovendo vitórias ilusórias. E hoje ele promove planos ilusórios, promove um bloqueio naval impossível de ser aplicado na prática. E como eu disse no episódio de ontem, na verdade os Estados Unidos não conseguirão interceptar os petroleiros que navegam sob a bandeira chinesa de jeito nenhum, e hoje a China avisou os Estados Unidos sobre isso, dizendo claramente que tem acordos comerciais com o Irã, então não é permitido impedir isso. Ou seja, antes de tudo, esse bloqueio é um bloqueio ilegal, imposto por apenas um país, então não tem o direito de impedir a China, ou seja, de obter produtos do Irã e da China. Hoje estamos falando de uma superpotência, estamos falando de um país forte em todos os níveis, então Trump se colocou hoje em mais uma encrenca. Além disso, caros telespectadores, há informações muito sérias sendo divulgadas em vários meios de comunicação russos e ocidentais. Também são informações que, na verdade, não estão confirmadas, mas se essas informações forem verdadeiras, a situação será realmente difícil e talvez vejamos o início da Terceira Guerra Mundial na região. O importante é que essas notícias dizem que os petroleiros que transportam petróleo do Irã para a China começaram a contar com forças de mercenários russos. As forças russas do grupo Wagner, ou seja, são elas que hoje protegem esses navios de qualquer possível ataque americano. Essa é a notícia que está circulando em vários meios de comunicação russos e ocidentais. E as informações dizem que membros das forças russas do grupo Wagner foram destacados. A bordo de todos esses petroleiros, eles estão equipados com todas as armas, até mesmo com sistemas de defesa aérea portáteis, com o objetivo de derrubar os helicópteros americanos que tentarem se aproximar desse petroleiro. Essas informações, como eu disse, vieram de alguns jornais russos e foram repassadas por alguns jornais ocidentais, mas até hoje não temos confirmação ou uma fonte confiável que comprove isso. Se isso for verdade, então se as forças americanas intervierem, tudo isso são indícios que confirmam o fracasso total que os Estados Unidos enfrentam hoje por causa do Trump. Ou seja, há um verdadeiro problema, mais um problema em que Trump está envolvido hoje. Por isso, vemos que os petroleiros chineses ainda passam pela região e o petróleo iraniano ainda está sendo exportado da região. E Trump hoje está em silêncio, procurando qualquer saída desse problema. Ele realmente não consegue impor esse bloqueio naval, nem consegue recuar dele. Por isso agora, com certeza, vai procurar outra saída, talvez volte à guerra. Isso é possível, mas o mais provável é que ele abra caminho para uma segunda rodada de negociações. Porém, essas negociações não levarão a nenhum resultado, e ele sabe disso, mas vai usá-las apenas para sair dessa crise do bloqueio naval. Agora, Trump só toma uma decisão para fazer todos esquecerem a decisão anterior, e assim por diante. Então, vamos esperar para ver como as coisas vão se desenrolar nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!